Olá pessoal, estamos de volta ao AlumiCast. Hoje na nova temporada, segunda temporada falando de empreendedorismo. Estamos aqui com o nosso convidado, o Kensley Soares, da CRI Agência, e não vamos falar de concorrência. Não. Nós vamos falar de empreendedorismo jovem. E estou aqui ao lado do meu amigo, meu parceiro, Alex Paulo. Olá pessoal, tudo bom? Olha só, como sempre, aquele recado, já segue aí o canal, clica no sininho para receber as notificações dos novos episódios, porque agora vai ser um em seguida do outro aqui do AlumiCast, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer aí vários empresários, várias pessoas que empreendem aqui na nossa região, beleza? Então, aproveita que essa segunda temporada do AlumiCast que a gente está fazendo aí tá bem bacana. É isso aí. Ô Kensley, vamos começar contando para as pessoas um pouquinho da sua trajetória. A gente sabe que hoje você empreende, mas como você começou no mercado corporativo, era CLT, como é que é a raiz aí? Antes eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, Marcos, meu amigo, Alex também, né? Muito tempo, a gente se reencontrou, né? Sim. O mundo dos negócios é legal por isso, né? A gente se reencontra, a gente se separa, se reencontra. Eu trabalhei junto com o Alex lá no Sebrae, fizemos uns trabalhos juntos. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e dizer que não existe concorrência entre nós, né? Nós somos amigos, então eu sempre falo que mercado, cara, tem espaço para todo mundo. Eu acho uma bobeira essa briga de negócio. Desnecessária. É claro que é legal a competição, né? A gente competir pelo cliente e tal, mas sempre com harmonia. Eu acho que tem espaço para todo mundo crescer e quando a gente se apoia é muito melhor, né? É verdade. Com certeza. Falando de entrada no mundo dos negócios, né? Eu tenho 27 anos, 26, tá? Vou fazer 27 esse ano. Sou menino novo, já tem 3 anos que eu tenho a gente fez 3 anos dia 22 agora, então também no aniversário da CRI. Entrei nesse mercado de marketing já tem 6 anos, né? Entrei por acaso, na verdade, sim, voltando um pouco, né? Eu venho de uma família empreendedora. A minha mãe teve salão de beleza desde quando eu me entendi por gente. Eu acho que eu tinha 6 anos de idade, estava dentro do salão de beleza, mulherada fofocando e conversando, minha mãe escovando cabelo, eu ali no meio. Meu pai sempre foi mestre de obra, né? Então ele sempre trabalhou por conta, aí ele cresceu, hoje ele tem a consultora dele. Então, assim, sempre estive no meio de empreendedorismo. E aí, nunca me vi mesmo trabalhando para alguém, né? Sempre falei, cara, eu preciso empreender, minha família é empreendedora. E aí, eu desde criança sempre gostei de fazer minhas coisas, vendia miçanga na escola, fazia doce para vender na faculdade. Então, fui crescendo, né? Eu cheguei a trabalhar CLT, trabalhei em RH, trabalhei como vendedor muito tempo, fui vendedor durante muito tempo. Claro que toda essa experiência de CLT ela me trouxe uma base que eu acho que é importante para quem quer empreender. Eu acho que deve ser muito difícil você já de cara empreender, né? Porque trabalhar para outras pessoas ajuda, se você for um cara esperto, se for um cara, né, uma pessoa que é observadora, e eu me considero uma pessoa muito observadora, você começa a ver pontos que você fala, cara, isso eu faria, isso eu não faria, isso, não, que legal essa maneira que esse líder coordena esse projeto. E você vai absorvendo, né? E isso me trouxe muita base hoje para a agência. Então eu trabalhei, eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 14 anos, dos 14 até os 18. Menor aprendiz, né? Fui menor aprendiz, mas depois, 14, 15 menor, depois já trabalhei normal, aí fui vendedor de shopping. Eu acho que a melhor fase foi a fase de vendas, apesar de a gente, quando é mais novo, não gostar muito, né? Porque esses primeiros empregos, a gente vai para uns empregos que não é tão legal. A gente vai para onde dá, né? Vem muito banheiro, gente. Quem aceita a gente é onde a gente entra. Ainda mais homem que tem que pegar e tirar reservista, cara, diminui 80% da chance de trabalho. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma entrevista para uma empresa, né? Queria muito entrar nessa vaga, era vaga de venda, só que ganhava muito bem, né? E eu falei, cara, quero entrar e tal, fui super bem no processo seletivo e tal, eu tinha 17 anos. Chegou na última etapa, tinha que levar reservista. Os caras falaram, felizmente não vai rolar, porque você vai ter que ir lá no exército. Então, assim, eu entrava no que dava, né? E sempre conversei, sempre fui um cara que gostava de ter relacionamento, nem sabia que era network, mas já fazia network sem saber. Ia trabalhando e tal. Entrei em algumas empresas e vi que não me encaixava, né? Aquele negócio do pai e da mãe empreendedora ficava na minha cabeça ali martelando.
Quando eu fiz 18 anos, isso era 2014, foi o boom das barbearias aqui na região, acho que no Brasil, né? Quando o Isaac fez 1 milhão de barbearia, todo mundo falou, agora eu vou ficar rico com barbearia também. Isaac ficou também, vou ficar. Acho que foi na época que gourmetizou esse mundo, da gourmetização. Não era só cortar cabelo, né? Fazer barba. Isso, era uma experiência, né? Tinha que ter uma sinuca, um negócio diferenciado na barbearia. O que foi legal porque eu acho que melhorou, porque assim, antigamente eu ia no barbeiro, era aquele, só a cadeirinha ali, você ficava nos banquinhos sentados, né? Sim. Eu acho que deu um upgrade no mercado em si mesmo. Então, o barbeiro teve a oportunidade de ganhar mais e a gente teve uma experiência melhor. Foi bacana. Não, foi ótimo. Acho que foi uma mudança do mercado que foi muito boa. Foi positivo. Foi muito positivo. Ficou mais caro, mas ficou melhor. Ficou mais caro, mas ficou melhor. Mais oportunidade também, né? O homem, ele mudou o estilo de vida, né? A gente é muito mais vaidoso agora, né? A gente se cuida muito mais. E sem ter vergonha disso, né? Sem ter vergonha disso. A gente assume que a gente cuida, né? E aí, em 2014, eu falei, cara, vou empreender. E eu trabalhava numa gráfica, né? E aí, acho que a primeira experiência que eu tive com marketing foi nas gráficas. Que aí eu aprendi Photoshop, muito autodidata, sempre gostei muito de computador, rede social, né? Tudo, as pessoas, como a gente que usa óculos, as pessoas associam isso a gente, né? Que a gente é inteligente só por causa do óculos. Acho que a gente aumenta 2 pontos no QI por causa do óculos. Então todo mundo vinha em mim, eu muito interessado, eu trabalhava numa gráfica, bem nessa gráfica, e aí eu saí da gráfica, a gráfica quebrou, né? Tava quebrando. E aí eles mandaram o pessoal embora, eu fui junto, falei, cara, eu preciso empreender, preciso fazer alguma coisa que seja pra mim. E aí eu fiz um curso de cabeleireiro, de barbeiro na época, montei minha barbearia, de um lado tinha um salão da minha mãe, do outro lado tinha minha barbearia. Ficamos lá 1 ano, tinha 18 anos, não tinha ideia nenhuma, todo dinheiro que entrava eu gastava, entrava R$15 do corte, eu gastava os R$15 do corte. Esquecia, né, que tinha conta pra pagar, tinha aluguel pra pagar no fim do mês. Você tinha o domínio sobre a técnica da profissão, mas você não tinha gestão nenhuma. Não tinha consciência alguma. Gestão, não, essa palavra eu acho que eu nem conhecia. Que é isso, né? Que é isso? Passar no cabelo? De comer ou de passar no cabelo? Passar no cabelo não deve ser porque você era barbeiro. Não usa aqui, não tem nenhum produto chamado gestão. Então, assim, não tinha noção alguma, né? Apesar da minha mãe sempre dar uma dica, falar, cuidado, não gasta tanto, você tem fornecedor para pagar no final do mês. Eu lembro que os 6 primeiros meses foram top, foram ótimos. Uma barbearia que eu tinha, uma das únicas do bairro, então tinha muitos clientes. Atendia muitos senhores gostavam do meu atendimento, né? Que eu tenho muita paciência e tal. E aí foi muito bom. Depois de 6 primeiros meses, aí o negócio começou a desandar. E eu falei, cara, não vai dar pra ficar aqui, eu tenho conta pra pagar, né? Eu morava com a minha mãe, mas eu tinha minhas contas, minhas coisas. Desde os 14 anos eu trabalhava, então desde os 14 anos eu já pagava tudo que era meu, né? Que dizia respeito a mim. Já tava namorando a minha esposa, e aí eu falei, até conversei com a minha esposa na época, olha, Sara, eu não vou conseguir ficar, acho que eu vou ter que procurar um emprego. E aí, cara, foi assim, impressionante o negócio que aconteceu. Eu já tava nesse momento, e eu tenho muita fé, né? Eu acredito muito em Deus. Eu acho que Deus, ele coloca a gente nos lugares certos, no momento certo. Acho que ele coordena para que as coisas cooperem para o nosso bem. E aí, eu não mandei currículo nenhum. Um dia, do nada, me ligaram do Martins Atacadista. Falaram, nossa, deixou um currículo aqui com a gente. Eu tinha deixado um currículo lá quando eu tinha 14 anos para ser jovem aprendiz. Eles me ligaram, você deixou um currículo aqui para ser vendedor. Eu nem lembrava desse currículo. Eu pensei, deve ter deixado, né? Eu tava com vontade de trabalhar, devo ter deixado. Cheguei, fiz entrevista, a hora que cheguei, tava escrito lá, 2014. Então, foi um currículo que eu tinha deixado em 2014 lá, eles acharam lá no amontoado, e eu fui trabalhar. E aí foi uma experiência muito boa, né? Fiquei 2 anos lá, e aí eu acho que me trouxe... telemarketing ou era... Telemarketing, né? A gente tinha carteira de cliente, e eu vendia lá, e assim, me trouxe uma experiência muito boa de negócio, né? Cheguei a fazer alguns processos para crescer lá, então isso também trouxe algumas outras experiências, foi muito bom, eles têm muitas formações boas. Quando eu estava quase fazendo os 2 anos que eu estava lá, um pastor de uma igreja que eu ia falou, cara, eu tô com uma vaga de atendimento na agência. Ele tinha uma agência, né? Na agência o cliente é muito chato, ninguém aguenta esse cliente. Todo mundo que vem trabalhar aqui fica 1 dia, 2 dias no máximo, porque o cliente é muito chato. Você trabalha com atendimento, tem muito tempo, talvez você dá conta de atender ele. E assim, quem trabalha com atacado sabe o jeito que o cliente é. Eles são chatos demais da conta. E aí eu falei, eu vou, pra mim, cliente é cliente. E eu queria sair desse negócio de vendas, né? Trabalhei muito com vendas, na gráfica era vendas, na barbearia era vendas. E aí a gente é jovem, né?
eu ainda tenho muito a aprender. Eu falei, eu tenho 27 anos, mas o Kensley de 27 é muito diferente do Kensley de 14, 18 anos. E eu queria sair daquela área, não era o que eu queria mais, né? Saí de lá e fui trabalhar nessa agência e foi onde eu emergi mesmo no marketing. Nessa época, né, eu não falei, eu sou formado em psicologia, eu sou psicólogo. Tem essa curiosidade, né? Porque geralmente a galera já vem, né, da publicidade, do marketing, da comunicação. Da administração. Aí eu sou psicólogo por formação, né? E nessa época eu já cursava psicologia, só que eu não estava muito animado com o curso, estava meio chateado com algumas situações, não estava achando muito o meu lugar onde eu gostaria de trabalhar. Porque o lugar que eu gostaria de trabalhar é um lugar que não dava dinheiro. Né? Eu gostaria muito de trabalhar com psicologia social, um lugar que não é tão valorizado no Brasil, acho que nem no mundo. E aí eu falei, cara, não dá, né? Eu preciso de dinheiro, eu quero ter família. Preciso sobreviver. Não queria fazer concurso de forma alguma. Nunca foi. Passou pela sua cabeça o cargo público, com estabilidade? Não, porque eu não era essa pessoa, né? Eu percebi na sua fala aí um pouco de muitas características de empreendedor, mas a inquietude, né? Estar num lugar, não estou confortável aqui, eu vou para um outro cenário. Eu acho que é muito da minha geração, né? A geração Z, ela tem isso, né? Essa nova geração ainda é pior do que a minha, essa depois dos anos 2000 ainda é um pouco pior, né? Mas eu acho que a geração Z ali, 1990 até 2003, é uma geração inquieta, uma geração que busca, né, um sentido na vida de fazer assim, de estar no espaço, mas de, acima disso, fazer diferença naquele espaço. Se ele sente que aquele espaço não cabe ele, porque a gente vê que a geração antes da minha está há 20, 30 anos na mesma empresa, né, há muitos anos. É uma geração mais acomodada, que para ela faz sentido, quer uma estabilidade. A minha geração não, né? A nossa geração é a geração mamonas assassina. A gente quer o quê? Fazer bagunça. A gente quer fazer barulho, né? A gente quer que as pessoas nos ouçam, é isso que a gente quer. Então, eu acredito que muito veio disso, né? Eu tive que levar para terapia. Falar, cara, eu preciso quietar. Esse negócio de caindo e voltando toda hora não funciona. Tem que ter um lugar de estar, né? E aí, na metade da faculdade foi quando eu fui convidado para ir para essa agência. E lá eu falei, cara, esse é o meu mundo. Isso é o que eu queria para mim. É porque eu achei tudo muito legal. Eu já trabalhei... E o cliente chato? O cliente chato, né? Conta pra ele, que eu tô curioso. Mas cliente chato em agência? Não, nenhum. Todos os meus clientes são maravilhosos. É lenda urbana. Eu não conheço cliente chato. Então, foi engraçada a experiência, porque eu atendi 32 circos lá. Então, a gente atendia circo no Brasil, todos os circos do Brasil a gente atendia. Então eu falava com Patati Patatá, com Ratinho. Então, assim, a gente na época, né, era muito o início do digital, né? 6 anos atrás era muito o início, assim. Sim. Facebook. O Instagram estava engatinho. Não, a gente nem usava o Instagram direito. Não tinha sido comprado pelo Facebook. Não, ainda não. Na época a gente usava o Instagram para coisa pessoal, tirar foto. Mais álbum de fotos, essa coisa. Isso, era essa pegada, né? Não tinha nem carrossel de foto ainda na época. E aí o Facebook estava implementando o tráfego, né? Tinha até um outro nome, a plataforma, que eu não lembro agora de cabeça. Era uma plataforma totalmente diferente, era um azul e tal, você só jogava lá. E o máximo que você podia selecionar era faixa etária. E aí, esse cliente chato lá, ele era um cliente que ele era muito exigente. Ele pedia muitas artes, muitos trabalhos, muitos jobs, e ele queria tudo para ontem, né? E você tinha que ter muita assertividade nas coisas, e ele era meio doido. Então você tinha que ignorar. Sabe aquela pessoa que você fala, ó, ela tá falando isso, mas ela tá falando sem pensar. Então eu vou escolher... não sofrer junto com ela. O que a gente estava falando aqui antes, né? Deixa. Os bastidores. Deixa, é isso. Então, com essas experiências de vendas anteriores que eu tive, né, na CLT, cara, isso eu aprendi demais. Eu não posso entrar na pilha de todo mundo. Se eu entrar na pilha do outro, eu vou pirar. Então, eu não posso entrar nessa pilha do outro. Eu tenho que ficar no meu, eu sei o que eu tenho que entregar, eu sei o que eu preciso fazer. Então, esse era o cliente. E aí ninguém conseguia ficar por causa disso, que era um cliente grosso, era um cliente que às vezes xingava, e as pessoas, né? E como agência, geralmente você contrata pessoas jovens, né? A gente tem essa questão. Então, pessoas jovens é o que a gente acabou de falar. A gente é inquieto. Se a gente não estiver bem, a gente não vai aguentar, né? Assim, eu falo, grande parte dos jovens, quando eles não querem, partiu. Não vou ficar aqui. Eles abrem mão mesmo. E tudo bem, né? Eu não vou ficar. Para eles é assim, eu vejo de outra forma, né? Eu nunca vi tudo bem, porque eu tenho, apesar de ser uma pessoa que sempre
é inquieta, desde os 14 anos eu tenho responsabilidades. Então acho que a base que a minha mãe e meu pai me trouxe foi muito importante também para essa mente empreendedora, de que eu tenho responsabilidades. Nem sempre vai ser confortável. Nem sempre... Às vezes a gente tem que passar por momentos de dores, de crescimento. Para eu poder avançar, né? E eu quero te fazer uma pergunta, Kensler, que é o seguinte. A gente está falando de inquietude, de características dessa nova geração e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente está falando de empreender. Sim. Que requer o quê? Calma, paciência, resiliência, que nem tudo é de imediato, é uma trajetória. Você não começa dando certo, né? A gente não está falando aqui que entramos no BBB, saímos com milhões de seguidores e tal. A gente está falando de um passo a passo. Sim. Qual que é o seu conselho hoje para essa nova geração que às vezes é muito imediatista, mas que também para empreender precisa esperar um pouquinho, tem que segurar um pouquinho? Cara, se pudesse falar uma coisa vá com calma. Vá com calma, muita calma. Não tenha muita sede ao pote. O mundo não é seu. A gente, quando é jovem, uma vez eu ouvi uma frase num filme da Dona Hermínia, lá do Paulo Gustavo. Sei. Fala, quando a gente é jovem, o mundo é nosso. Né? No primeiro filme, o sobrinho dela falece, né, no primeiro filme, e ela está conversando com a irmã dela lá, e ela fala, quando a gente é jovem, o mundo não tem fronteiras, o mundo não acaba. Né? E pra gente que é jovem é assim, a gente vai muito afoito em cima das coisas. Mas quando a gente vê alguns jovens que deram certo, né? Forbes aí, Under 30, aí você vê um monte de jovem que deu certo e já fala, cara, eu vou ser igual a ele. E a gente não vê nem a história do cara, né? Você se sente excluído porque você, às vezes, chegou numa certa idade e não deu certo. Né? Igual eu pensava assim, não, quando eu tiver com 30 anos, eu já tô com a minha casa própria, eu tô com um carrão, eu tô ganhando, sei lá, 30 mil por mês. Sim. E não é isso que acontece. Sim, não é. Na verdade, a maioria das pessoas... Não é, cara. A minha régua, né? Não pode ser a sua régua. Não pode. Quantas vezes a gente se viu se comparando, eu me vi me comparando com outras pessoas que deram certo, com outras pessoas que cresceram e paravam e falavam, cara, mas fulano já tem isso, já tem um carro assim, já tem uma casa assim... Só que a minha régua não é a dela, dessa pessoa, porque eu não fui criado da mesma maneira, não tive as mesmas oportunidades. Cabe a mim, eu como empreendedor, né, como Kensler, saber até onde eu posso ir, o que eu posso alcançar e querer avançar além disso. Agora, se eu ficar o tempo todo olhando para o outro, olhando o que o outro faz, o que o outro amigo meu jovem fez. Nossa, eu tenho um amigo que tem 22 anos, já tem um negócio, está lucrando muito, cara. Que bom para ele. Que ótimo. Faz o seu. Faz o seu. Tem uma frase que eu gosto muito, ninguém te deve nada. E isso é uma verdade muito grande, porque o mundo não te deve nada. Quem faz o seu é você. Você decide onde você vai chegar. Ponto. Se você não tomar a decisão de eu vou avançar, eu vou ser um bom empreendedor, eu vou evoluir, eu vou buscar conhecimento, ninguém vai fazer isso por você. Eu acho que isso e o mundo muito menos. Gera muita frustração nessa geração. Né? Muito. Não só nessas todas, né? Mas assim, nessa agora parece que é mais acentuado. A nossa geração é muito imediatista. Né? Eles querem tudo para ontem. Eu falo que depois que a gente teve... que a internet veio, né? E que a internet ela é muito positiva, né? O meu trabalho, o nosso trabalho é por ela, né? Eu fico brincando de vez em quando assim, psicólogo viaja, né? De vez em quando eu fico viajando pensando, cara, se o cara não tivesse pensado no Instagram, no Facebook um dia, em que profissão eu estaria hoje? Exatamente. Né? Onde eu estaria hoje? Porque os negócios que a gente atende, eles, em grande maioria, é por causa dessas plataformas, Google, LinkedIn. Que bom que o cara lá pensou no Orkut lá atrás, né? Para dar base, para dar base para que essas outras redes existissem. Só que a internet ela trouxe um imediatismo, né? Antes você falar com alguém, você mandava uma carta, essa carta ia demorar uma semana, 2 para acontecer. Você mandava recado, você ia ver seu familiar, você via seu familiar de 6 em 6 meses. Você falava com ele, ficava sabendo da vida dele por resumo, né? De 6 em 6 meses que você viajava para ver. Eu lembro que quando a informação ficou mais imediata, na época do fax, vocês lembram disso? Você transmitia, aquilo ali saía. Como que sai, né? Eles são mais velhos que eu. Exatamente. Mas aí, sabe o que eu lembrei da gente conversando isso aqui? Por exemplo, eu sou de uma geração mais velha. E a geração de hoje por exemplo, eu empreendi. Eu fui lá, eu criei meu empreendimento e eu quebrei. Né? A geração de vocês. Tranquilo, quebrei. Próximo passo, vou empreender de novo. A minha geração já... Nossa, eu empreendi, deu errado, fica naquela amargura e tudo mais.
Essa geração nova, ela tem essa característica positiva. A gente se reinventa, se né? reinventa facilmente. Mas assim, só o raciocínio que eu estava tentando falar é, a internet ela é positiva, só que ela acelerou as coisas. Sim. Então, hoje eu tenho tudo muito rápido. Se eu quero uma roupa, eu tenho essa roupa rápida. Se eu quero uma mensagem, eu falo com meu familiar de forma muito rápida. Então a gente espera que tudo aconteça de forma rápida. Num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Isso não vai acontecer, né? O mundo continua o mundo. A gente vai continuar. O tempo continua o tempo. É a mesma coisa. As 24 horas que eu tenho hoje, em 2023, eu tinha em 1993. Exato. É as mesmas 24 horas, né? Então, o que mudou é isso. E a nossa geração é essa. É uma geração que quer tudo de imediato para ontem. Apesar da gente se reinventar muito, um grande erro que eu vejo na nossa geração é a gente quer se reinventar. E toda hora eu quero ficar buscando muito conhecimento, eu quero toda hora inventar uma coisa nova, entregar algo novo para o meu cliente. E às vezes não é esse o ponto. Às vezes fazer o básico bem feito é o que vai fazer eu ter sucesso. Porque é aquele negócio, né? O cara que sabe de tudo, ele não é especialista em nada. Então eu tenho que ser especialista em algo que eu faço e ser bom naquilo que eu faço para eu poder entregar para as pessoas algo realmente satisfatório, que seja bom para os meus clientes, para depois eu ir incluindo novas coisas e melhorando o meu negócio, né? Para que eu me frustre menos, erre menos. Apesar da gente se reinventar muito, a gente vê muitos jovens depressivos, a gente vê muitos jovens ansiosos, a gente vê muitos jovens com problemas que antes se encontravam acima dos 50, 60 anos. Esse eterno recomeçar, ele às vezes não é positivo. Porque ele gera uma cobrança muito grande, né, no jovem. Ele gera uma expectativa do jovem de, cara, nada que eu faço dá certo. Exatamente. Nada que eu faço vai para frente. E às vezes a gente dá um passo para trás. Eu lembro de uma situação que aconteceu com a gente no último ano, né, na agência. A gente teve algumas situações, um momento mais difícil na agência. E eu falei, cara, nossa, tá tudo dando errado, né? Eu tenho um menino pequeno, filho, tem família, tem funcionário, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu fui num evento em São Paulo e eu conversei com o meu mentor lá e ele falou, cara, às vezes a gente tem que dar um passo para trás pra gente dar impulso pra corrida. Exatamente. E eu lembro que eu tinha um escritório todo bem montado, negócio super legal, tive que voltar para casa, né? Então tive que dar um passo para trás mesmo do meu sonho. Eu falei, tô dando um passo para trás para impulsionar, pra gente aumentar, crescer, se desenvolver. E foi esse passo para trás, essa escolha assertiva minha de dar esse passo para trás, de não fechar, de não começar um novo negócio, recomeçar do zero, que fez a gente chegar onde a gente está hoje, né? A gente cresceu no ano passado mais de 300%. E eu tenho uma coisa comigo que às vezes isso é por vaidade. Por exemplo, a nossa agência atende muitos clientes de fora, que nós nunca fomos lá e eles nunca vieram aqui. Sim. Na maioria das vezes, 99% dos casos, eu não preciso ter uma agência física. Sim. Então, isso é vaidade? Ter um escritório, ter uma agência com todo mundo esse é um ali, ponto. não é? E às vezes até uma questão de controle. Tem muita gente que... Eu estava até conversando com um amigo meu esses dias sobre isso. Nossa, lá, eu tenho um funcionário, então eu quero ele aqui. Acho que foi você, na verdade, que a gente conversou sobre isso. Para controlar as horas horas dele. Eu estou controlando as horas dele, nem que ele fique à toa aqui, esse funcionário que eu pago, ele vai ficar das 8 às 18 e eu vou ficar de olho nele. Né? Que seja à toa. Ele vai ficar então, aqui, existe eu quero ver. uma certa... tem a vaidade, tem um controle também sobre o que a pessoa está fazendo. Então, eu acho que vários fatores ali, né, talvez. Tem um ponto também que eu vejo muito, Alex, é a questão do sonho do brasileiro de ter a casa própria, de ter um negócio próprio, Exato. Entendeu? O brasileiro ele tem essa necessidade. Esse apego. Do físico Se a ali, gente né, vê, material. por exemplo, Estados Unidos, vamos pegar os Estados Unidos, você vê a quantidade de negócios online que existem é desde os anos 2000, isso é muito lá do início, os caras são muito desapegados, porque eles querem, lá tem a velocidade é muito maior que aqui, o consumo é muito maior, só que os caras já abrem negócio na sua garagem mesmo, faz um site ali, pouco para vender, às vezes nem com design muito bonito, os caras só querem fazer acontecer. No Brasil não, há muito essa vontade de ter uma loja, de ter a sua mesinha, de você montar a sua doceria e ter seu balcão e receber gente. Ainda há, eu vejo muito isso, né, nas consultorias que eu dou, quando eu sento para conversar, para dar consultoria, muitos falam, o meu maior, é que eu pergunto, né, primeiro que faz, qual é a sua maior meta, seu sonho com o seu negócio? Ter o meu espaço físico na avenida mais movimentada de Uberlândia. E o que eu falo é, olha, beleza, esse é o seu sonho, que bom, vamos atrás dele, mas nesse momento dá para você construir seu negócio no digital muito bem construído. Dá para você estar só no delivery. E o que acontece 90% das vezes o cara passa, ele chega nas metas que a gente determinou que ia chegar e o cara não quer sair do digital. Porque ele entende que, cara, eu não tenho custo fixo, eu não pago aluguel, eu não tenho funcionário, eu posso ter no home office, né? É claro que existem alguns tipos de negócios que ainda dependem de ter espaço físico,
mas grande maioria consegue trabalhar no online muito bem trabalhado, muito bem feito, né? Às vezes até melhor do que você ter um físico. E aí entra a questão da vaidade, mas entra muito essa vontade do brasileiro. Isso foi construído em nós, né? De ter um negócio próprio, de ter ali espaço próprio. Mas eu tenho a impressão que a pandemia deu uma quebrada nisso também, né? Deu. De que as pessoas pudessem trabalhar e ser produtivas em casa. Eu acho que, falando da nossa região, acho que ainda tem muito que as pessoas precisam evoluir mentalmente, assim, que precisa sair, que o home office funciona, né? Todos nós aqui trabalhamos com home office, né? O podcast acontecendo aqui, porque ele precisa acontecer aqui, né? Sim. Porque senão seria uma live, se a gente tivesse cada um no home office. Mas o nosso trabalho a gente consegue fazer e a gente já compreendeu. Eu acho que muito pelo fato da gente ter acesso a outras culturas. Sim. A gente tem muito acesso a São Paulo, a cidades maiores, né? A galera que está aqui em Uberlândia e só acessa a Uberlândia é muito preso. Sim. Né? A questão do presencial, trabalhar presencialmente, ainda acho que ainda precisa ser desmistificado. Ainda tem muita coisa para evoluir nesse sentido. Acho que a pandemia acelerou muito, mas ainda tem muita coisa para ser mudada. Principalmente empresas tradicionais. Sim. Grandes empresas aqui da região, tem visto pelas pessoas que eu converso, que ainda elas preferem que vá até o escritório. Familiares, empresas familiares. Empresas familiares também. Ainda. Eu sinto que os negócios geridos por jovens têm essa consciência mais de online e tal, eles começam online tudo bem, funcionários em casa, mas as mais tradicionais ainda vejo elas fazendo em casa. Né? Porque você tem o deslocamento, que é muito chato. Sim. Às vezes a pessoa tem que pegar um ônibus, Sim. perde 1 hora para ir, depois 1 hora para voltar. Isso quando é relativamente perto, quando vai de ônibus, né, de carro um pouquinho mais rápido, mas olha o tanto de tempo que você perde também com isso. Sim, demais, né? E financeiramente falando, também compensa mais, né? Tanto para o funcionário, que você continua dando os benefícios dele, então ele usa, por exemplo, ele almoça em casa, então para ele é mais barato almoçar em casa, ele não tem que pegar um ônibus, né? Ele consegue melhorar a agenda dele. Então, assim, eu acho que é mais positivo, né? Mas eu acho que é muito da cultura do negócio, né? Precisa se adaptar. Ok, Zé. Aí agora me responde com sinceridade. Você ainda tem um sonho do escritório presencial? Você desapegou totalmente? Não, eu falo porque, olha, nós ainda temos o sonho da agência presencial. Ao mesmo tempo a gente fica pensando o seguinte, a maioria dos nossos colaboradores, a gente já teve colaborador até fora, em outros estados. Uhum. E a gente ia ficar só nós dois na agência. Olhando pro outro. Então esse ano a gente decidiu, vamos montar a agência? Vamos. Depois a gente falou assim, vamos montar cada um seu escritório na sua casa. Cara, eu acho assim, falando de mim, né, eu não falo que eu não terei. Né, eu falo que não é mais meu sonho. Não é um objetivo. Não é um objetivo. Mas eu sinto assim, com a medida que o negócio cresce, às vezes algumas relações precisam ser aproximadas. Né? Ir para a agência, ter uma mesa de reunião, fazer um brainstorm, né? Você poder conversar com a galera, você poder pegar um quadro e rabiscar o quadro todo. Colocar post-it na parede. Nossa, faz total diferença. Pra mim, eu sinto falta disso, faz muita falta. Só que eu penso todo o conforto do meu home office, né? Eu construí um escritório bonitinho, negócio tudo bem arrumado, do jeito que eu queria. Isso é muito bom. Né? Mas eu não digo que eu não teria, porque o negócio pode crescer, eu senti a necessidade de ter. A gente ainda, algumas vezes, eu e minha equipe, a gente vai para um cowork, a gente se reúne, a gente fica um dia trabalhando. Então, assim, existem momentos, né? Eu acho que dá pra gente se adaptar de forma inteligente. E que funciona super bem. Eu acho assim, se é seu sonho, beleza, vai atrás, eu acho que você tem que cumprir. Quando eu falo, eu não quero também fazer regra, você não tem que ter mais negócio presencial. Tô falando, existe uma possibilidade de ter um negócio digital e desse negócio fluir, vender, crescer e fazer você realizar seus sonhos num home office sem precisar ser presencial. Mas se é o seu sonho, seu objetivo, cara, vamos atrás desse objetivo, vamos realizar. Às vezes a gente precisa realizar o objetivo para a gente ver que aquilo não era realmente o objetivo. Né? Quando eu realizei o sonho lá de ter meu escritório, de montar, de fazer tudo bonitinho, eu vi, cara, existem alguns empecilhos que talvez não vale a pena manter. Né? A gente precisa realizar, vamos fazer acontecer, para a gente realmente ver se aquilo é o que eu quero ou não. Kensley, mais uma pergunta. Quando você decidiu montar a sua agência, porque assim, a gente tem o empreendedor que é por oportunidade e o empreendedor que é por necessidade, né? Você tinha acabado de sair da outra agência, como é que foi essa mudança aí?
Porque você voltou a empreender, você não estava empreendendo, não estava empreendendo. CLT. A CRI é seu primeiro empreendimento? Oi? A CRI é o primeiro Não, é o segundo, né? Eu tive a barbearia. A barbearia. E a CRI é o segundo empreendimento. Eu estava no Martins, entrei nessa agência, saí dessa agência porque o projeto do cliente chato acabou. E aí eu fui para uma outra agência, tive uma oportunidade de ser gestor de tráfego nessa outra agência. E aí foi a agência que eu cresci muito, inclusive quero mandar um abraço pro Wesley, meu amigão até hoje, né? Grande amigo meu, lá da XID. E fiquei lá, né? Quase um ano, aí eu saí porque deu a pandemia, né? Eu lembro dos anúncios em novembro, todo mundo com medo, aí a gente comprou um monte de álcool em gel pra agência, máscara. Deu março, aí saiu alguns clientes, né? Porque alguns clientes precisaram fechar, tava toda uma incerteza. Aí eu fui na leva, né? Junto. Sair da agência. Só que eu já estava muito adaptado ao digital, para mim já estava tudo aquilo muito, né, na minha cabeça já ia funcionar aquilo, né, o digital ia existir. E aí teve a oportunidade do seguro-desemprego. Eu sempre falo que o seguro-desemprego é uma oportunidade de empreender. Se você está aí me assistindo, tá no seguro-desemprego, você precisa empreender agora. Porque ele me dá uma segurança ali de um período, né, de poder investir em mim, de ir atrás de conhecimento, enquanto eu não consigo algo ali para me manter. Exato, o que eu fiz também, viu? Quando eu saí também, fiquei no seguro-desemprego e investi em conhecimento. Fui fazer cursos, fui me especializar, fazer uma pesquisa de mercado para ver se aquilo que eu estava querendo montar ia dar certo. Nesse meio tempo o Marcos me chamou para ser sócio e aí as coisas foram fluindo. Mas justamente o seguro-desemprego te dá uma segurança, né? Sim. Aquela reservinha que você tem também do FGTS. Sim, eu acho que esse é o momento, cara. Muito. Esse é o momento. As pessoas na minha volta, elas pegam o seguro-desemprego, elas já citaram alguma vez que queriam ter empreendimento, o negócio fala, esse é o momento. Você tem ali, né, de 3 a 5 meses para tentar errar e tentar fazer alguma coisa acontecer. Quando eu montei a barbearia, também foi no meu primeiro seguro-desemprego e a segunda vez também foi no seguro-desemprego. Né? É uma oportunidade que só no Brasil a gente tem, eu acho que não tem outros países que eu conheço que tem essa oportunidade, que é uma oportunidade para a gente poder empreender e que às vezes o cara não pensa. E eu falo da minha geração, o cara pega o seguro-desemprego e vai ficar lá 5 meses coçando, como diz meu pai, né? Fica lá coçando. No último mês ele começou a aí volta pro mesmo emprego, aí reclama da vida, né? Ai, que nada dá certo, nada tá bom. Tira 5 meses sabáticos. Isso aí. E o cara teve oportunidade, né? Tem muitos cursos que você pode fazer aí atrás. Aí, respondendo a sua pergunta, quando eu saí, eu já era casado, né? Minha esposa ainda não estava grávida, a gente ainda não ia ter filho, mas eu falei para ela, cara, eu quero empreender, eu preciso achar um negócio para fazer. Junto com a agência já tinha uns freela por fora, né? Uma outra oportunidade também para quem é jovem, quer empreender. Cara, você trampa, procura um freela para você fazer por fora, para você poder conciliar. Uma coisa que é um erro muito grande para quem vai empreender, né? Quem quer começar a empreender cara, eu já vou sair e já vou diretamente empreender. Aí é onde você quebra, porque você precisa se manter suas contas. Né? É questão de transição de carreira, né? Você precisa adaptar até encaixar da forma que você quer. Então já tinha uns freela, alguma coisinha aqui, e aí surgiu a oportunidade de um trabalho na CRI, né? Eu não sou o primeiro dono da CRI. Tive um sócio, ele me chamou, falou, tem um projeto aqui assim, assado e tal, se você quiser ir, mas não tem dinheiro para te pagar. É um projeto muito bom, pode ser muito bom para você, mas não tem dinheiro. O que a gente faz? Você tá no seguro-desemprego? Eu estava no seguro-desemprego, aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, ele era um cara que não entendia muito de marketing, ele tinha agência, só que ele entrou também, né, grande parte das pessoas que entram no digital é assim, né, entra de gaiato, aprende uma coisinha, vai e mete a cara. E aí ele estava no negócio, o negócio estava patinando muito, e aí eu falei, cara, eu vou entrar com o meu know-how, que eu sei de agência, de marketing, de negócio, e você fica com as vendas. Beleza, entramos, ficamos, eu aproveitei a oportunidade, fiquei ali os meses do seguro sem receber nada da agência, só fazendo a agência acontecer, né? Trazendo ali novos clientes, novos projetos, e a gente criar um corpo para a agência. A agência ela chamava CRIART antes, e a gente tornou CRI, porque a gente queria mesmo fazer um convite para os clientes criarem junto com a gente. Então a gente ficou, aí eu fiquei esses 5 meses fazendo a agência acontecer. Quando deu 5 meses, aí eu comecei realmente, né, tirar alguma coisa de um salário da agência. Não era muita coisa, mas já era para poder sentir que estava tendo retorno, né? Quando fez 7 meses de agência, o meu sócio ele queria um outro tipo de negócio, a gente entrou num acordo, né? Eu comprei a parte dele e a CRI se tornou, aí eu me tornei o único dono ali da CRI, né? E estou aí até hoje, se Deus quiser, até o fim da vida. E aí você já começou lá
da parte de prospecção, parte de tráfego, que você já tinha conhecimento? Cara, Você já tinha contatos com parceiros que fariam um trabalho para você? Como é que foi? Cara, eu entrei com toda essa experiência de negócio que eu tinha, né? Lá na outra agência, lá com o Wesley, né, que eu citei aqui, ele me deu muitas oportunidades de conhecer muitos lugares da agência, né? Então, de transitar entre locais ali. Então, fiz um pouco parte do atendimento, um pouco parte do design, um pouco parte ali do tráfego, um pouco parte de embalde. Então, aprendi muita coisa. Foi, sim, foi uma escola ter trabalhado lá com ele. E aí, quando eu entrei na CRI, eu trouxe toda essa experiência. Então, assim, no começo era eu, ele, um design e um atendimento. Então, acaba que a gente acaba absorvendo muitas coisas, né? O gestor de agência faz de tudo. Isso é bacana, né? Isso é bacana. A gente entende um pouquinho. Porque quebra também aquela ideia de que a gente só está atrás de uma mesa delegando Sim. e tudo mais, né? Eu participo de todo o processo, né? Os meninos que estão comigo, eles falam que isso é muito importante, né? Eles se sentem muito bem recebidos na agência por isso. Sempre que a gente tem uma reunião, que a gente faz um momento junto, eu sempre convido famílias, os familiares sempre falam, cara, trabalhar com você é muito massa, porque você é um cara que inclui, um cara que está junto nos projetos, não é um cara que só demanda e esquece, né? Eu sempre estou muito junto. Então, desde o início ali, eu peguei de tudo para fazer. E onde tiver espaço, o que eu precisar fazer, eu faço. Eu não tenho tempo ruim, não. E atualmente quais são os nichos que vocês atendem? Cara, hoje a gente não tem um nicho específico, né? A gente atende muito prestador de serviço. Então, salão de beleza, contabilidade, a gente atende hotel, restaurante, a gente atende muito esses nichos, né? Prestador de serviço. Produto não tanto. A gente já teve algumas lojas, mas a gente hoje tem focado na prestação de serviço, lá na agência. Mas assim, até hoje, né, a gente lá dentro da agência, o que eu procuro, hoje eu estou como CEO, né, e diretor de criação, né, pego uma partezinha de atendimento, mas hoje, acho que uma parte muito importante, né, da gente falar é a questão de delegar, né, a delegação de tarefa é muito bom, te traz alívio, porque empreender pode ser um peso também, né, Sim. isso é um grande dilema, acho que para nós que somos jovens, principalmente, a gente quer, como eu falei, a gente quer abraçar o mundo, né, o mundo é nosso. E a gente tem uma grande dificuldade, eu acho que não só os jovens, mas também outra geração tem a dificuldade de largar o osso, né, para poder passar para o próximo poder cuidar. E a partir desse momento que eu consegui delegar foi onde a gente cresceu, foi onde a gente se desenvolveu, porque eu consegui ter uma visão do negócio muito mais assertiva. Porque quando eu estava focado só no processual, só em produzir, eu estava esquecendo de outras partes do meu negócio que precisavam da minha atenção, né, e que eu não conseguia exatamente por causa de tempo, né. O operacional cansa muito, né, principalmente quando você tem que gerir também. Agora, se você é só operacional, tá de boa. Ele vai cansar, assim como gerir também cansa, mas você consegue conciliar melhor, né? Sim, com certeza. Com certeza, faz total diferença. Saber dosar, né, tanto o operacional quanto a parte de gestão é muito importante. E qual que é a sua opinião sobre... Eu não sei se as pessoas veem isso como ameaça, eu estou falando do mercado mais aberto. Que a gente tem hoje muito a galera, né, a urgência, né, e que conseguem cobrar até valores mais em conta, enfim. Como que você vê essa galera aí? Sobrinhos. Sobrinhos. Eu amo vocês, sobrinhos. Tem gente muito competente. Mas não é. Cara, assim, eu fui sobrinho um dia, né? Todo dono de agência um dia foi. A gente fala mal dos caras, mas a gente foi um dia deles. A gente já foi um dia o social media que pegou e roubou um cliente de alguém porque a gente cobrava metade do valor. Eu tive meu começo, né? Uma coisa que eu... você perguntou o que eu acho, né? Eu acho que os caras são importantes para o mercado. Eu acho que tem... como eu falei lá no início, não existe concorrência. Se a gente souber trabalhar e a gente souber ter uma parceria, tem espaço para todo mundo. Inclusive, eu tenho os caras que são parceiros meus, que atendem clientes fora, que estão prestando serviço dentro da agência como parceria. Eu acho que isso vai mais da nossa visão de mercado. Eu acho que em todos os mercados vai existir competição. A gente está no mundo capitalista, vai existir quem tem um preço mais caro e preço mais barato, né? Tem o cara que vende Coca-Cola e Zap. Cara, tem gosto para tudo. E tem cliente para tudo. Tem cliente para todos, certo? Então, assim, o que eu penso os caras são importantes para o mercado, acho que os caras eles trazem uma urgência para as agências serem ainda melhores. Acho que eles nivelam muito o mercado, porque tem muito social media bom, tem muito sobrinho bom, tem muito cara bom fazendo,
né? E se a gente não ficar esperto, a gente perde uma fatia importante no mercado. Só que eu também tenho que saber me posicionar, né? Talvez os caras aqui, os sobrinhos, os menores... Porque às vezes o cara só se posiciona pelo preço, né? Pelo preço, né? Às vezes o cara ele não vai atender os meus clientes que eu. E se eu ficar... Cara, eu tenho uma equipe, né? Eu sou uma agência, eu não estou sozinho. Eu tenho pessoas que estão comigo. Então, eu tenho que procurar clientes que vão me pagar o valor, né, do meu trabalho e da entrega que eu tenho. E tem a questão da comodidade também para o cliente. Quando ele procura uma agência, ele quer um lugar que consiga atender as demandas, o máximo de demandas possível. Sim. Né? Uma agência consegue. Eu quero fazer gestão de redes sociais, posts nas redes sociais, mas eu quero também fazer um e-commerce, o tráfego, um e-commerce, e aí, às vezes, a urgência, não consegue atender. Então, vai depender muito de cliente, do porte mesmo. Às vezes é um cliente que está começando agora, talvez seja até mais interessante só um social media para cuidar mesmo dele ali. E não é tão interessante para a gente. Inclusive, também. Eu já recomendei várias vezes. Nós também. Essa semana nós fizemos isso. Eu recomendo muito, eu tenho muitas pessoas. Isso é uma coisa que é legal dentro da agência. Eu sofro muito quando alguém sai, porque eu sou meio paizão, sabe? Sou canceriano, então eu sou eu sou muito família, os meus amigos são muito amigos meus, eu cuido das pessoas, né? Então eu treino as pessoas, elas saem, né? E eu sofro um pouco, mas eu acho bom quando elas saem para lugares maiores, quando elas vão para empresas melhores, e eu continuo acompanhando no Instagram, vejo quanta pessoa se desenvolveu, eu acho muito massa. E quando aparece um cliente, né, interessado no meu trabalho, mas ele não consegue pagar o valor da agência, eu falo, cara, eu tenho essa pessoa para poder te indicar. Tem, né, a fulana que ela faz isso, a outra faz outra coisa, e eu tento sempre ajudar as pessoas esses menores, né, que podem atender também esses clientes que estão iniciando, que às vezes não tem um valor para investir, né, que é um valor alto, às vezes tem um valor, o orçamento é muito apertado, né. Então, acho que essas pessoas também ajudam nesse sentido. Eu acho que é muito mais, Marcos, a gente vê o mercado como oportunidade. Sim. Né? É oportunidade. Se eu ficar o tempo todo... Ano passado, nesse mesmo evento que eu fui, né, que meu mentor falou para eu dar uma palestra atrás, teve uma palestra lá que o cara falou assim, por que a gente acha que tem muita agência no mercado? Porque a gente só fica olhando para as agências. Que a gente só fica olhando... Eu vou lá no meu Instagram, vou olhar quem eu sigo, 80% das pessoas que eu sigo é no meu nicho. Esse é o BO. A gente tem que começar a seguir pessoas... E vice-versa, né? A gente tem que começar a seguir pessoas de outros nichos. Sim. Eu falo para meus clientes, falo para os meus mentorandos, né? Quando eu abro mentoria, eu falo, cara, para de seguir quem é de seu nicho, sai da sua bolha. Ah, mas eu tenho uma loja de roupa, eu tenho um monte de loja de roupa. Não tem. É porque você só vê isso. Sabe aquele negócio assim, quando eu quebro a perna, eu começo a ver um monte de gente de perna quebrada? Sim. É porque o meu olhar está treinado para ver esse tipo de pessoa. Eu lembro de uma vez que eu trabalhei de vender plano de internet na rua, né? Um pouquinho de tempo que eu trabalhei, e a gente andava na Paraty. E eu nunca via Paraty. Mas depois que eu andava nessa Paraty, eu via Paraty, parecia que Uberlândia só tinha Paraty. Tem uma pessoa que assiste programa que tem violência demais. Nossa, mas o mundo tá muito violento, não sei o que. Mas só assiste, só acompanha aquilo ali. Então ela vai só... A sua mente está treinada para isso, né? A sua mente, você está treinando a sua mente para ver isso. Então vai muito disso. Acho que a gente começar, nós como... E aí isso eu falo para qualquer negócio, né? Não é só para a agência. A gente está falando aqui porque é o negócio que a gente atende. Mas qualquer negócio que eu tiver, se eu trabalhar com doces, se eu trabalhar com roupas, se eu trabalhar com eletrônicos, se eu só acompanhar esse tipo de pessoa, só esse tipo de conteúdo, eu vou achar que só existe esse tipo de nicho. Um formato específico. Né? Eu vou achar que todo mundo, que eu tô cheio que o meu negócio está saturado, sabe? Quando a gente já ouviu, né? Nossa, eu não quero fazer essa faculdade porque está saturado o mercado. Eu não quero, né? Claro que a gente sabe, né? Quem chega num mar azul, né, come melhor do que quem chega num mar vermelho cheio de gente. Mas também depende, nesse mar, onde que eu estou querendo pescar, né? Pra, né? A gente entender as oportunidades. Talvez aqui em Uberlândia tenha muitas lojas de roupas boas, mas, sei lá, eu vou lá no interior do Goiás, se eu vender no online, talvez eu alcance pessoas que estão querendo aquilo que eu tenho aqui, que aqui tem muito, mas lá não tem nada. Então eu entender as oportunidades. Ainda mais trabalhando no online, você consegue. Não tem fronteiras. Não tem fronteiras. Nós temos clientes em outros estados e tá beleza. Temos clientes aqui em Uberlândia, que é a sede da Alume, que a gente mora aqui, mas tem cliente em outras cidades, tem funcionários em outras cidades. Sim. Então
para nós pouco importa a questão da localização. É porque nosso nicho. E vocês mudaram a visão também, né? Vocês poderiam ser uma agência que só... Existem, tem várias agências que atendem só aqui, só na região, só na sua cidade. Só comércio local. E tudo bem, né? Você vai ter uma concorrência um pouco maior, realmente, porque você vai ter várias pessoas atacando aquela pessoa. Mas se você abre a mente, assim como vocês fizeram, né? Lá na CRI também, a gente tem cliente em São Paulo, tem cliente no Sul, a gente já atendeu o Canadá. Então, assim, quando você abre a mente, né, para outros mares, né, você consegue desenvolver muito mais Entender que é possível. Entender que é Eu possível. consigo entregar uma experiência, uma boa experiência, Com certeza. resultados, mesmo estando à distância. Com certeza. E eu acho que isso veio muito do ensino EAD também, né? Que veio com muito preconceito lá atrás, depois foi evoluindo e as pessoas até preferem hoje. Eu sou formado em psicologia, né? E aí eu peguei a psicologia bem no iniciozinho desse negócio de começar a ter terapia online. E a gente tinha um preconceito, eu era uma dessas pessoas, a gente tinha um preconceito enorme contra a terapia online. Ele falou, não, isso não existe, porque na psicologia a gente tem a questão da conexão, né, humano com humano. Diferente de todas as outras ciências, eu não consigo separar o meu eu do outro. Porque o biólogo ele não vai pensar que ele é uma jacotirica, né? O veterinário vai achar que ele é um cachorro. Agora o psicólogo não tem como, né? Eu sou ser humano, você é ser humano. Então a gente tem muito essa questão da conexão. E existe um preconceito enorme. E eu também, né, pifado com isso. Cara, como que a gente atende online? E aí foi engraçado. Deu a pandemia, todo mundo teve que se adaptar, inclusive os psicólogos. Hoje, 90% dos meus amigos de faculdade, 99%, se não estiver atendendo, atendem online, porque tiveram que se adaptar online. E até prefere que eu consiga ter um paciente lá no Reino Unido ganhar em euro. Eu estou no Brasil ganhando em euro com o cara lá, né? Então, assim, quando o cara muda a visão dele, eu faço terapia online. A minha terapeuta, Cláudia, maravilhosa, um beijo. Ela tá lá em BH. E foi a melhor psicóloga que eu tive até então, né? Eu sempre fiz terapia, uma coisa que eu recomendo para quem empreende é fazer terapia. Terapia é importante, vai mudar a sua vida, vai fazer seu negócio desenvolver e crescer muito. E foi a terapia que mais funcionou, foi a pessoa que mais entendeu, foi a pessoa que mais soube falar aquilo que eu precisava ouvir, né? E os psicólogos que eu fui atendido aqui em Berlândia, não que eles eram ruins, mas porque eu não tive conexão, né? Engraçado. Eu lá atrás eu tinha um preconceito enorme e agora eu sou o defensor da terapia online, o defensor do trabalho online. Eu acho que era muito por causa do conselho também. Tinha a regra do conselho de não poder atender online. Sim. E eu não sou psicólogo, né? Minha esposa está formando em psicologia. Mas antes de tudo, mesmo antes da pandemia, até uma vez eu estava conversando com um psicólogo e ele falou que não poderia ter esse tipo de serviço online. E eu achei um absurdo de não poder ter. Mesmo eu não entendendo o porquê. Vocês tinham o porquê de vocês, mas é uma questão de visão, era uma trava que existia no mercado que aí abriu essa questão. Na verdade, o CRP, o Conselho de Psicologia, ele já estava ali antes da pandemia, né, quando eu estava lá na faculdade, lá em 2016, 2018, ele já era interesse dele trazer a terapia online. Já existiam algumas pessoas fazendo, alguns psicólogos fazendo, tem empresas que já estavam dando. E aí havia um preconceito mesmo dentro da psicologia em si, nosso, quanto essa questão da conexão, que a gente acredita muito na conexão humano com humano, e até então, né, a gente fala muito, e aí, outro podcast a gente pode falar disso, muito de relação líquida, relação sólida, né, essa questão do distanciamento, e realmente hoje em dia as relações são muito mais líquidas do que sólidas, né, são muito mais distantes. E aí havia esse preconceito, né? Eu acho que nem muito por causa da lei, não, na psicologia não em si, mas mais pelo preconceito do psicólogo em si, de atender alguém que não está no mesmo estado, que não está na mesma cultura, sabe? Isso aí a gente traz para os outros tipos de negócios também. Sim. Por isso que eu quis levantar a bola aí para a questão do conselho, da psicologia, mas isso vale para os outros tipos de negócios, que é justamente para reforçar o que a gente está falando. Tanto que o direito o mudou, próprio né? ensino também, né? O ensino online não funciona. Mas funcionou. Eu hoje, particularmente, assim, eu acho que algumas faculdades ainda não dá, né? Medicina, a enfermagem não vai rolar. Apesar de quererem fazer, né? Mas eu na minha visão, né, a não ser que me mostre e tal, e eu veja, mas eu ainda acredito que não dá, porque realmente precisa de algumas matérias sim, mas, por exemplo, anestesia, como é que você faz isso online? Não dá, né? Precisa de momentos práticos. Não dá. Mas, assim, a gente vê o direito, quanto o direito mudou, né? Eu falo, né?
eu não tenho muita vontade de fazer outra faculdade, tenho vontade de fazer especializações, né? Eu tenho algumas especializações, tenho especialização em neuromarketing, né? Tenho que eu fiz online. Eu faria hoje uma faculdade online, iria atrás de uma online, porque eu acho que é muito mais cômodo, estou dentro da minha casa, muito mais fácil, posso ir de onde eu estiver, né? Posso viajar, eu acho que a faculdade também te prende muito nesse sentido, né? De estar à noite ou durante o dia no banco. Estar naquele lugar, né? Então, assim, a gente... Hoje eu vejo que a visão mudou muito, eu acho que o ensino EAD, eu mesmo sou professor online, né? Eu tenho a minha mentoria, e na mentoria a gente já teve várias pessoas de outros estados, né? E super funciona, né? É muito bom. Eu acho que é a oportunidade também de você achar profissionais que se encaixam com você, né? Eu quero aprender um conteúdo específico, talvez aqui na minha região eu não vou achar, né? Às vezes o formato não vai me agradar, então eu acho que hoje essa possibilidade de se aprender com outros profissionais que têm outra visão, né, que tem outra vivência, é muito positivo para nós, né? Então, assim, o online ele possibilitou isso daí, e eu acho que não tem para onde correr, né? Não tem, graças a Deus por isso. E a atualidade. Tem uma pergunta também que é o seguinte: a gente vê aí um mercado hoje nosso que cobra, é melhor você ter uma agência segmentada. Você vai trabalhar só com marketing médico. Cara, isso é polêmica. Eu devia ter visto com a minha camisa, polêmica. Eu tenho uma camisa de conflito carregando. Cara, então, assim, eu acho que é complicado, né? Falando de agência em si, de nichar, a gente tem, igual dentro da agência hoje, a gente atende bastante restaurante, né? A gente é muito ético. Então, às vezes eu estou numa reunião, eu sei que o restaurante vai ser inaugurado e eu não posso falar na reunião do meu cliente que eu estou. Né? Eu tenho que ter uma ética, né? E eu também não vou levar para lá também uma outra informação que eu pego. Então, a gente tem que ter algumas questões éticas que às vezes podem ser complicadas dentro do seu negócio. E aí vai muito também da relação que você cria com o seu cliente. Você ser sincero com ele. Já atendo outros e tal, quem eu atendo aqui. E isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Pode ser positivo no sentido de quando você nicha, você se torna especialista naquele mercado. Sim. Então fica mais fácil você falar sobre aquele mercado, fica mais fácil você propagar sobre aquele mercado. Limita um pouco da criatividade, né? Porque você tem que criar coisas diferentes para negócios iguais. Sim. Né? E também tem essa questão toda de confidencialidade que você tem que ter. Lá na CRI a gente é muito cuidadoso com isso. Toda a parte de LGPD a gente é totalmente adequado. A gente tem um cuidado com todos os negócios que a gente atende, né? Por causa da questão da concorrência. E ter um negócio que não é nichado é legal porque você pode atender diversos nichos, você consegue explorar mais a criatividade, mas tem os lados negativos que você vai se explorar mais, você tem que trabalhar mais, você tem que entregar mais, pesquisar muito mais. Tem que, por exemplo, ainda mais se você atende negócios específicos, você atende médicos, atende contadores, atende advogados, terapeutas, você vai precisar de saber de coisas de lei, né? E quando você vai para uma agência nichada, talvez seja mais fácil porque o cara já está adaptado com a parte jurídica, né? Mas eu acho que vai de cada estilo de agência, né? Hoje, na CRI, a gente não é nichado, né? A gente tem uma parte voltada para restaurantes, mas a gente atende outros tipos de negócio. Existem alguns negócios que a gente não atende, né? Infelizmente, hoje a gente não atende marca pessoal porque não faz sentido para nós, né? Fazer lançamento e tal. Tem agências que vão fazer isso muito melhor, mas também vai muito do cara, né, da pessoa, que gere a agência entender, faz sentido para mim ou não faz. Não é só grana. Não é só grana. Eu acho que esse é um ponto, né, importante pra gente pensar. A grana não pode ser o principal dentro do negócio, né? E você falou da mentoria, tem projetos futuros? Tem sim. A gente eu tive uma mentoria, né, no ano retrasado. A gente teve 2 turmas, com 60 alunos, foi super legal, foi uma experiência muito boa, foi a minha primeira experiência sendo mentor. Eu já tinha passado por outras mentorias, mas não tinha mentorado ainda. Já fazia consultorias individuais, e aí decidi fazer a mentoria. Foi muito bom, né? O Bernardo, meu menino, nasceu, e a minha mentoria nasceu também. E aí minha esposa estava de resguardo, o Bernardo chorando no fundo, eu dando mentoria. Graças a Deus, as minhas alunas não acharam ruim o chorinho dele no fundo, né? Isso é humanizar o atendimento. E aí fizemos. Aí o ano passado foi um ano muito cheio de trabalho. Eu falei, cara, esse ano eu vou dar uma pausa. E aí não vamos lançar nada.
E esse ano a gente está voltando, né? Eu estou voltando com as consultorias, já voltei, já tem já estamos fazendo algumas consultorias de alguns negócios. Vou abrir, né, nova turma em junho, a gente abre uma turma nova de mentoria. Vai vir um curso gravado também, voltado para o marketing, para o desenvolvimento e focado em pequenos negócios, né? Exatamente nesse negócio que não consegue pagar uma agência, que ainda não tem ali um investimento alto para fazer. E a ideia é que o empreendedor ele consiga fazer o marketing dele por conta própria. Ele consiga fazer, até ele crescer e ter ali mais maturidade, ter ali a grana de investimento para poder investir numa agência, no social media. Às vezes, na própria mentoria, ele descobre que ele tem a grana, só que ainda não tem consciência. Então, a mentoria ela vem aí em junho, né? Se Deus quiser, aí, logo teremos um evento presencial também, mas aí fica para o próximo podcast que a gente vai fazer, para a gente poder falar sobre. Mas logo vem novidades aí. Que bacana. Legal. Que podcast, hein? Que aula? Nossa. A gente podia ficar aqui muito mais tempo. Nossa. Por mim. Por mim, a gente podia ficar aqui umas 5 horas. E só vai, conversa. Não, um dia eu ainda quero fazer um ao vivo aqui, chamar todos, assim, pelo menos a maior parte dos convidados aqui, inclusive você, Kenza. E a gente faz uma reunião, acho que vai ficar legal. Top na hora, vamos fazer. Vai ser muito massa, acho legal. Acho que vai acrescentar muito no mercado, né? Acho que essa questão de vocês trazerem esse podcast, né, falando de empreendedorismo, é muito importante. Acho que a gente precisa de mais empreendedores falando sobre o negócio, de estilo diferente, né? Quero de histórias inspiradoras. Sim, e a gente tem muita história inspiradora aqui. Não só em Uberlândia, né? No Brasil a gente tem, mas aqui em Uberlândia a gente tem muita história inspiradora que vocês podem trazer aí e eu quero parabenizar. Muito bom mesmo o projeto de vocês. Muito massa. E a gente sempre conta aqui a historinha do nosso convidado com o aluno. O Kensley, né, ele já conhecia o Alex, enfim, mas eu descobri ele num grupo de WhatsApp de uma mentoria, né, que nós fazemos juntos, do Igor. E aí um dia eu vi lá um código 34 da nossa região aqui, eu falei, pô, de onde é esse cara? Eu cliquei lá e comecei a puxar assunto com ele. Descobri que ele era de Uberlândia. Quem é esse menino aqui, uai? Trocamos ideia, marcamos um café e viemos parar no podcast. Sim, e, né, por incrível, o Alex era seu sócio, nem sabia. Nem sabia que o Alex tinha saído para poder virar dono de agência, achei super legal, foi muito bom. É o que eu falei no início, né? Deus ele faz as coisas certas, ele une os propósitos, uma hora a gente se encontra. Não existe por acaso. Não existe por acaso. E que bom que a gente se encontrou. Queria dar um recado, né? Vamos lá. Antes, patrocinador meu aqui. Vamos lá. Tem patrocinador hoje, ó. Salão de Barbearia, né? Os meninos lá da Barbearia Salão, fica aqui no Santa Mônica, deu 40% de desconto para quem estiver assistindo o podcast em qualquer procedimento, até o último dia de abril. Então, né, provavelmente vai ser no início de abril, sim. Né? Do dia que sair, mais 30 dias. Fala que foi eu que falei, do dia que sair aqui, mais 30 dias, por conta própria. Nossa, é legal. Tem que falar algum código? Só fala que assistiu o podcast. Vai ganhar 40% legal. Em qualquer procedimento. Até o fim de abril. Até o fim de abril. Tem que ser o primeiro procedimento, né? Para clientes novos. Não, legal, hein? Vamos lá, os caras são bons. Aí, pessoal. Show de bola. Então é isso, valeu, gente. Até o próximo episódio e a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino com a Evelyn Tanashi, do Dindim Culinária Asiática. Beleza? Até mais, pessoal. Até mais. Até mais.